Hoje a batalha é entre os fundos e shoppings e nós vamos trazer aqui o MAL11 e o XPML11. Quem será que vence essa batalha, hein? Então vamos dar aquele geralzão, trazer as características que são importantes para escolher esse tipo de fundo imobiliário e lá no final também vamos trazer a análise gráfica para fechar aquele estudo com chave de ouro e saber quem é o melhor dentro dessa batalha. Então vamos lá, né? Quem será que vai vencer essa batalha entre o MAL11 e XPML11, dois fundos imobiliários do segmento de shopping, segmento esse que está bem descontado, foi bastante afetado neste período de pandemia e talvez seja uma boa oportunidade para você colher frutos. Então já vamos começar com o valor atual da cota do MAL11 está em R$ 95,90. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,93, ou seja, ele ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial com 7% de desconto. Tem uma liquidez média diária boa de 1,3 milhões de reais sendo negociados todos os dias e o seu dividend yield, que são os gloriosos, aquilo que a gente busca na hora de investir em um fundo imobiliário, está em 6,82%. E nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização de 9,34%. Nesse quadrinho aqui do lado a gente olha o que? Data com, data de pagamento e o valor médio ali, o histórico de pagamento dos seus rendimentos, dos seus dividendos nos últimos 12 meses. Então a data com normalmente é no fim do mês, entre o dia 26 ao dia 31 do mês, para pagar normalmente próximo ao dia 15 do mês seguinte. Já o valor, ele teve uma variação de 40 centavos até 65 centavos nos últimos 12 meses. E agora passando aqui para o XPML11, o valor da sua cota atual R$ 89,61. Seu preço sobre valor patrimonial está em 0,86, então esse aqui está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial com um maior desconto em relação ao MAL11, então 14% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez média diária muito boa, praticamente mais do que o dobro, né, do MAL11, então está 3,5 milhões sendo negociados todos os dias, dividend yield de 6,07%. E a valorização dele, na verdade, foi uma desvalorização de 22,78% nos últimos 12 meses. Então, esse aqui ainda não recuperou muito da queda de março de 2020. Datacom dele normalmente aqui já está ao contrário do MAL11, aqui é mais ou menos no meio do mês, para você ter o direito de receber lá próximo dia 25 do mesmo mês. E o valor dele teve uma variação ali, chegou a um ponto aqui que pagou só 15 centavos e o seu maior pagamento nos últimos 12 meses foi de 67 centavos. Então teve maior variação em relação ao MAL11. Então o MAL11 teve um pagamento de dividendos com menor variação de valor. Agora olhando o objetivo de cada fundo imobiliário, o objetivo do MAL11 é a obtenção de renda a partir da exploração imobiliária de participações em shopping centers no Brasil e ganho de capital através da compra e venda dos ativos na carteira do fundo. A sua administradora é a Genial Investimentos e a sua gestora é a BRPP Gestão de Produtos Estruturados. Tem taxa de administração de 0,5% ao ano, à razão de 1/12 sobre o valor do mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao pagamento da remuneração, observado o valor mínimo mensal de R$ 50 mil ajustado pelo IPCA. Então aqui ele não tem taxa de performance, isso é muito bom. Quantidade de cotistas, 89.578 cotistas e número de cotas distribuídas, 7,5 milhões. Ele tem um patrimônio líquido hoje de 782 milhões e o seu valor de mercado está 631 milhões, ou seja, o valor de mercado, o valor da cota dele que está sendo negociado no mercado está abaixo do seu patrimônio. Então, se você pega a soma dos seus ativos ali, pega todos os shopping centers que ele tem participação, soma o valor desse patrimônio, são 782 milhões. Só que o valor das cotas está bem abaixo. Isso aí talvez seja oportunidade, tá? E ele começou as suas atividades em 2017. Tudo isso eu tirei do relatório gerencial, tá? A fonte sempre eu vou deixar aqui embaixo aqui para facilitar na hora de você buscar e estudar um pouco mais, aprofundar mais seus estudos.
Já o XPML11, ele tem como objetivo a obtenção de renda por meio de exploração imobiliária de shopping centers, bem como também de ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers conforme detalhado no regulamento. O seu patrimônio aqui é bem maior, então tem 1,9 bilhões de patrimônio, quantidade de cotistas 253.271 cotistas, e ele tem o gestor que seria a XP e o seu administrador o BTG Pactual. Possui uma taxa de administração um pouco maior do que o MAL11 de 0,75% ao ano, conforme previsto no regulamento, e tem taxa de performance, ponto negativo para ele aqui, de 20% do que excedeu o benchmark, e o benchmark aqui seria o IPCA mais 6% ao ano, ou seja, inflação mais 6% ao ano. E ele também começou suas atividades em 2017. Tá gostando desse vídeo aí? Não deixa de dar aquela curtida não, e se estiver curtindo bastante mesmo, se inscreva aqui no canal e entra pra família. Já entrando na parte da carteira dos fundos imobiliários, a ABL do MAL11 hoje, 57.868 metros quadrados, ele possui participação em 7 shopping centers e está com uma taxa de ocupação de 98%. E aqui embaixo a gente percebe que a taxa de ocupação dele em relação a 2019, 2020 e 2021 está bem parecida, ou seja, ele já retomou suas atividades a níveis pré-pandemia. E a taxa de inadimplência líquida com relação ao aluguel faturado, a gente percebe também que 2019 seria a parte azul, 2020 a barra cinza e 2021 a barra roxinha. Então a inadimplência foi bem alta lá em 2020, no meio da crise ali da pandemia mesmo, onde na hora que o bicho estava pegando. Hoje em dia está bem tranquilo aqui a taxa de inadimplência. Já em relação ao XPML11, a sua ABL total própria hoje é de 105 mil metros quadrados aproximadamente, então é uma ABL o dobro do tamanho da MAL11. E aqui embaixo a gente olha a vacância e a inadimplência líquida dele também diminuiu bastante e hoje está nos patamares aqui normais de inadimplência e de vacância dentro dos setores aí de shopping centers. Agora detalhando um pouco do seu portfólio, MAL11 hoje tem 7 shopping centers e aí você consegue olhar a localização deles aqui. Então está em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, está bem distribuído geograficamente. Aqui a quantidade de participação que o MAL11 tem dentro do shopping center. Por exemplo, Maceió Shopping ele tem 52,85% de participação. O valor de aquisição dele aqui, a data de investimento e a ABL total e a ABL própria do MAL11 dentro desse shopping center. Então você consegue detalhar bem na hora que você vai estudar o relatório. E aqui é só a título de curiosidade, eu trouxe o Maceió Shopping aqui, participação 52,85%. A localização fica em Maceió, Alagoas. A ABL que ele tem de 31.105 metros quadrados e a administradora desse shopping é a Pro Shopping. A inauguração dele em 1989, número de lojas 213 e o endereço dele aqui. Aí você consegue navegar dentro do Google Maps lá para ver se a localização é boa, se o shopping é bom, para você tomar suas decisões de forma mais consciente, não é verdade? E aqui do lado a carteira do XPML11, hoje o fundo tem 13 shopping centers, então a diversificação dele é melhor do que a do MAL11, os quais possuem em conjunto uma área bruta locável de aproximadamente 400 mil metros quadrados e mais de 2.000 lojas. A ABL própria do XP, por sua vez, totaliza mais de 118 mil metros quadrados, considerando a aquisição do Shopping Estação BH, concluída em dezembro de 2022. E a diversificação dele aqui hoje, 66% dos shoppings estão na região sudeste, 22% no nordeste e 12% no norte. E aqui a título de curiosidade também, só para você dar uma olhada no Catarina Fashion Outlet e no Shopping Cidade Jardim. Também você consegue ver a ABL, o administrador, a quantidade de lojas, a participação do XP dentro desse shopping e a inauguração, por exemplo, aqui do Catarina em 2014. Agora eu quero chamar a atenção de você aqui para a gente perceber que talvez seja a oportunidade de investimento nesse setor de shoppings, dependendo da sua estratégia de investimento. Acompanhe aqui comigo o NOI. E o que seria esse NOI aqui? Vamos trazer o conceito dele para você entender e pegar o raciocínio comigo. O NOI seria o resultado operacional líquido dos imóveis, ou seja, ele é representado pela soma das receitas com aluguel mínimo e variável, estacionamento,
mal e mídia, receitas comerciais, entre outras, deduzidas das despesas operacionais no nível dos ativos, tais como taxa de administração e comercialização, auditoria de lojas e aportes condominiais. Ou seja, o NOI seria o resultado operacional líquido. E aí a gente percebe aqui, ó, pegando essa parte de cima aqui desse gráfico, 2019 barra cinza, 2020 barra azul e 2021 barrinha roxa. E aí a gente olha janeiro de 2019, 2020, 2021, então tranquilo. Aí depois pegou lá no meio da pandemia, quando pegou abril, maio, junho lá de 2020, olha só, a barrinha de 2020 aqui, a receita operacional, o resultado operacional foi praticamente zero. Aí o que me chama a atenção aqui seria o seguinte, agosto, setembro e outubro desses anos. 2019, olha a barra, 2019, 2019 para esses 3 meses. 2020 e 2021. 2021 para 2019, que seria uma pré-pandemia, em outubro ele teve um NOI até maior do que 2019. Mas o que está acontecendo com o seu gráfico, ou seja, com a cotação das suas cotas desse fundo imobiliário? Olha só, não teve valorização, está praticamente estagnado aqui, lateralizado, consolidado. E se for olhar aqui, está tendo uma tendênciazinha de baixa, começando a se recuperar aqui no atual momento. Então, ele já recuperou seu resultado operacional líquido pré-pandemia e está até passando aqui, por exemplo, nesse mês de outubro de 2021, mas a valorização das cotas ainda não estão acompanhando esses resultados. Isso indica que o mercado está com medo, porque a parte da empresa, a parte do MAL 11, por exemplo, ele já está fazendo o seu serviço, ele já está fazendo a sua parte, retomou as suas atividades pré-pandemia, mas os cotistas estão com medo, os investidores estão com medo de investir nesse tipo de setor, porque foi muito impactado, fechou 100% dos shops lá em abril de 2020, por exemplo. E com XPML11 é a mesma coisa, olha só a venda por metro quadrado e o NOI por metro quadrado. Aumentou de junho até o atual momento, enquanto a sua cota, olha o que está acontecendo, diminuiu, então também não faz muito sentido. Será que isso não seria uma oportunidade, não? E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Agora vamos passar para a análise gráfica para a gente entender um pouco melhor sobre esses gráficos aqui. Entrando nessa parte gráfica mesmo, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, então o MAL 11 ele perde para o Ibovespa desde quando ele começou a ser negociado, lá em 2018, 2017, finalzinho de 2017, e ele tem uma rentabilidade próxima ao IFIX, então ele tem a rentabilidade média do mercado. XPML11 parece que o gráfico é até o mesmo, né? Tá bem parecido, perde para o Ibovespa desde quando ele começou, finalzinho de 2017 também, rentabilidade igual ao IFIX. E aqui é a fonte de onde que eu tirei esses gráficos, tá bom? Agora olhando o gráfico semanal, o gráfico mais de médio prazo, para a gente pegar depois da queda de março de 2020, MAL 11, o que eu acho que está acontecendo? Ele está consolidado, está numa lateralização e está quase rompendo essa resistência da lateralização. E depois que ele romper esses R$100,23, na casa dos R$100 aproximadamente, que ele romper isso aqui, talvez ele entre numa tendência de alta melhor, talvez o investidor volte a ter mais confiança nesse setor e aí pega essa tendência de alta e volte aos seus patamares normais. MACD aqui, ó, ele veio descendo, chegou no seu eixo zero aqui, a azul estava até por baixo da laranja, isso sinalizava uma tendência de baixa, e agora a azul está por cima da laranja, sinalizando uma reversão de tendência que provavelmente é esse ponto aqui do gráfico. Olha só como é que ele teve uma valorização boa no último mês. E aí, hein? Será que ele vai para cima? Será que ele vai voltar? Que ele vai perder força nessa resistência? Quem sabe, hein? Eu acho que vai para cima, né? Mas vamos continuar estudando esses fundos aqui. E o índice de força relativa, a força compradora está mais forte do que a força vendedora no atual momento. Já o XPML11, olha aqui, para mim ele está em tendência de baixa ainda, não está consolidado igual o MAL 11 e ele continua na tendência. Chegou na sua resistência aqui na LTB, perdeu força e continua descendo. Média móvel 17 períodos está por baixo da de 72 períodos, também continua sinalizando tendência de baixa. Ele precisa romper essa LTB, ganhar força e depois romper essa resistência aqui na casa dos R$110. E o MACD dele aqui, mesma coisa, está lá embaixo, está nos seus extremos, abaixo do eixo zero aqui. A azul até cruzou por cima da laranja, mas está bem fraco esse sinal, não é confiável. E o índice de força relativa, a força vendedora está mais forte do que força
compradora nesse fundo. Então, para mim, o XPML11 continua na tendência de baixa e o MAL11 está dando sinais de reversão de tendência. Agora, falando da parte fundamentalista de cada um, eu trouxe até uma colinha aqui. Para mim, em relação ao preço sobre valor patrimonial, você comprar o fundo com desconto. O XP leva a melhor, você consegue comprar a cota bem abaixo do seu valor patrimonial e aí você consegue, depois que ele começar a recuperar dessa crise toda, do medo do investidor, você consegue lucrar talvez mais com a valorização da cota. Em relação aos dividendos, o MAL11 ganha um pouquinho, ele está 6,72 e o outro 6,07, então ganha de pouca coisa, mas vamos dar um pontinho positivo para o MAL11 aqui. A taxa de administração, quem ganha é o MAL11, porque ele não tem taxa de performance e eu sempre falo, quanto menos taxas a gente pagar, melhor para a gente no retorno do longo prazo. Na parte da diversificação, quem ganha é o XP, porque ele tem mais ativos do que o MAL11, e na parte da ABL, o XP também tem praticamente o dobro de ABL do MAL11. Então ficou para mim 3-2 XP e MAL11. Então o XP nessa batalha aqui na parte fundamentalista, ele ganha do MAL11, mas na parte gráfica, para mim, ele continua em tendência de baixa e talvez isso seja oportunidade, porque ele mostrou que ele é um bom fundo imobiliário, o MAL11 também é um bom fundo imobiliário, mas a batalha hoje fica para o lado do XPML11, beleza? E então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, isso ajuda muito o canal a crescer, quero crescer muito nesse YouTube aqui, trazer muita informação boa e positiva para vocês, e eu te deixo, como sempre, aquele grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, ó, tchau!